Fala aí, pessoal, meu nome é Miriam, sou professora de filosofia e vou estar corrigindo o plano de estudos da primeira série com vocês. Vamos lá para a questãozinha de número 1. Ela diz o seguinte: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Esse textinho aí, pessoal, vai ser do Epicuro de Samos, um dos principais filósofos do período helenístico e o fundador da escola epicurista. Vamos ver aí o que a questãozinha está pedindo para a gente. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o que o homem tem como fim? Pessoal, o gabarito dessa questão vai ser a letra A. Ela diz o seguinte: alcançar o prazer moderado e a felicidade. Isso porque, pessoal, as escolas do período helenístico, elas vão ter essa função. Elas vão ter essa característica, essa busca pela chamada ataraxia. E o que é essa ataraxia? De acordo com o dicionário Aurélio, a ataraxia ela é um estado do homem onde ele não tem nenhuma conturbação, onde o homem está em paz, onde o homem está pleno. E é justamente esse estado de paz, esse estado de plenitude que as escolas do período helenístico buscam refletir sobre e buscam alcançar. A escola epicurista, fundada pelo Epicuro, ela vai dizer que o homem, para poder alcançar esse estágio de plenitude, essa ataraxia, ele precisa viver uma vida em busca dos prazeres. Mas não são aqueles prazeres maléficos, aqueles prazeres viciosos, aqueles prazeres da carne. Não. O que Epicuro vai dizer é que a gente deve sempre buscar os prazeres naturais e necessários. Ou seja, não basta o prazer ser natural, ele deve ser consumido, ele deve ser realizado quando necessário, ou seja, de uma forma moderada. Por isso que a questão tem como gabarito a letra A: alcançar o prazer moderado e a felicidade. Pessoal, então vamos agora para a questãozinha número 2. Ela diz o seguinte: quais os pontos comuns entre a finalidade das escolas helenistas? Pessoal, como eu disse na questão de número 1, o ponto em comum essas escolas do período helenístico é justamente a busca por esse estado de plenitude, a busca por essa ataraxia, por esse estado de paz em que o ser humano pode alcançar. O que elas discordam, o que elas têm maneiras diferentes é de como alcançá-lo, mas as três têm como semelhança a busca por esse estado de ataraxia. Vamos agora para a questão número 3. Ela diz o seguinte: leia o trecho extraído da obra Confissões. Quem nos mostrará o bem? Ouçam a nossa resposta. Está gravada dentro de nós a luz do vosso rosto, Senhor. Nós não somos a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por vós, para que sejamos luz em vós, o que fomos outrora trevas. Trechinho, galera, de Santo Agostinho, na sua obra Confissões. Vamos ver o que a questão pede pra gente. Sob a doutrina da iluminação de Santo Agostinho, marque a alternativa correta. Ou seja, esse trechinho que a gente acabou de ler, que a gente leu ali em cima, tirado dessa obra Confissões, ela fala justamente sobre essa iluminação, sobre esse princípio que foi estabelecido por Santo Agostinho.
E a questão está pedindo justamente a melhor alternativa que vai definir essa iluminação, galera. O gabarito da questão é a letra B. Ela diz o seguinte: a irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, deixando-o ativo para o conhecimento das verdades eternas. Essas verdades, necessárias e imutáveis, estão no interior do homem. Ou seja, o que é o fenômeno da iluminação? Que essa alternativa resume perfeitamente. De acordo com Santo Agostinho, o fenômeno da iluminação seria o meio pelo qual o homem obtém conhecimento. Ele obtém a resposta para essas verdades imutáveis, essas verdades absolutas, que não estão fora do homem. Essas verdades, elas não são exterior ao homem. Essas verdades estão dentro de cada um de nós, de acordo com Santo Agostinho. E nós precisamos da iluminação divina sobre o nosso intelecto para que nós sejamos capacitados a enxergar essas verdades absolutas e imutáveis que estão no nosso interior. Ou seja, o que Santo Agostinho vai estar dizendo com isso? Ele vai estar dizendo que entre uma disputa entre a fé e a razão, a fé, ela se constitui como um meio imprescindível nesse estabelecimento de conhecimento. Mesmo que a razão não seja descaracterizada, mesmo que ela seja importante nesse processo, Santo Agostinho não vai descaracterizar a importância da razão, mas ele vai dizer que somente pela fé o homem é iluminado, somente pela fé o homem pode obter o conhecimento sobre essas verdades absolutas e imutáveis, porque é somente a ação divina sobre o nosso intelecto que vai trazer à tona essas verdades. Foi, pessoal? Vamos para a questão de número 4 agora, pessoal. A questãozinha diz o seguinte: de que maneira a filosofia clássica pode ter influenciado a filosofia patrística e, portanto, o cristianismo como um todo? Pessoal, o que essa questãozinha quer da gente? Ela quer de vocês uma capacidade de assimilação, uma capacidade de enxergar quais são as semelhanças, quais são as permanências que ficam na passagem de uma filosofia clássica para a chamada filosofia medieval, para a chamada filosofia cristã, com um enfoquezinho na filosofia patrística, que teve como principal representante o filósofo Santo Agostinho. A gente pode dizer, galera, que a filosofia clássica, nesse período conhecido como helenista, que é um período de grande encontro de diversas culturas, vai estar marcando essa mistura de elementos da filosofia clássica com a filosofia cristã. E como isso vai acontecer, pessoal? A filosofia clássica, ela serve como uma espécie de embasamento racional para a filosofia cristã. Como assim? Vamos entender. A filosofia clássica, ela se preocupa, por exemplo, quando você propõe uma teoria ética, com a justificação dessa teoria ética. Vai ser um dos pontos herdados pela filosofia cristã, essa preocupação com a justificação de um fundamento, com a justificação de um princípio. Além dessa herança, a gente tem influências diretas que autores da filosofia cristã vão ter de autores da filosofia clássica. Um exemplo que existe dentro da escola patrística vai ser o próprio Santo Agostinho, que vai ter uma inspiração platônica ou neoplatônica. Ele vai ter uma inspiração do filósofo clássico Platão para poder montar a sua filosofia cristã. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que essa filosofia
cristã, ela vai usar dessa filosofia clássica como uma forma de embasamento racional para poder montar uma estrutura filosófica. Vamos agora para a questão de número 5. Ela diz o seguinte: considere os textos abaixo. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Isso daí vai ser um trecho do Papa João Paulo na carta encíclica aos bispos da Igreja Católica sobre as relações entre fé e razão em 1998. Primeira parte, primeiro trecho dessa questão. Segundo texto de apoio diz o seguinte: as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. Uma frase de São Tomás de Aquino. Vamos ver o que a questãozinha pede da gente. Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que, ou seja, galera, a gente pode ver claramente, uma interpretação de texto, que ambos os textos estão falando de uma conciliação entre a fé e a razão. Ambos os textos estão abordando esse tema de forma pacífica, falando que é sim possível uma conciliação pacífica entre a fé e a razão, que elas podem sim se completar. E aí o gabarito da questão vai ser justamente a alternativa que fala sobre essa conciliação, que vai ser a letra D, que diz o seguinte: tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão, que é justamente essa a intenção desses dois textos, dizer que esses dois elementos não se anulam, que eles podem sim coexistir, que eles podem sim estar pautando essas interpretações, essas reflexões do ser humano. Vamos então para a questão de número 6. Ela diz o seguinte: na visão de Tomás de Aquino, como é possível conhecer a Deus? Pessoal, o que Tomás de Aquino vai dizer é o seguinte: para conhecer o Criador, é necessário que se busque conhecer a criação. Porque essa criação ela vai conter características, essa criação ela vai conter indícios da personalidade, indícios dessa vontade desse Criador. Então ele diz o seguinte: quando você se propõe a conhecer a criação, que é a natureza, você se aproxima de um conhecimento mais profundo do Criador. E aí a questão está pedindo duas maneiras. A gente pode falar conhecer a natureza, explorar a natureza, e a gente também pode falar sobre o estudo da movimentação do universo, que é um estudo muito importante para essa época, que gera uma movimentação, que gera uma criação filosófica muito grande. Então, vamos para a questão de número 7. Um movimento intelectual que influenciou fortemente o surgimento da filosofia moderna foi a Revolução Científica, ocorrida entre os séculos XIV e XVII. Algumas de suas características mais marcantes foram a substituição da concepção geocêntrica do cosmos, ou seja, geocêntrica, a Terra estaria no centro do universo, pela concepção heliocêntrica, que é justamente a concepção que nós cremos até os dias atuais, que nós acreditamos e que foi comprovada por Galileu Galilei. Esse Sol, estaria no centro do universo, não mais a Terra, e sim o Sol que estaria no centro desse sistema solar. A valorização da experimentação,
a articulação entre saberes teóricos e realizações práticas e a contestação de dogmatismos religiosos. Dogmatismos são essas verdades absolutas, pessoal, essas verdades irrefutáveis. Sendo assim, portanto, sobre a revolução científica pode-se afirmar que, ou seja, galera, sobre esse fenômeno que foi a Revolução Científica, esse grande marco na história da ciência, que trouxe todas essas inovações, a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, essa valorização do método, da experimentação, é justamente sobre uma informação, uma característica correta que a informação quer, que a questão quer. E aí o gabarito, pessoal, vai ser a letra B, que diz o seguinte: uma de suas consequências marcantes foi a formulação de um modelo cósmico para qual o Sol seria o centro do universo. Corretíssimo, o próprio texto fala disso. Essa mudança do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, que é justamente um dos fatos mais marcantes da Revolução Científica. Questãozinha de número 8 diz o seguinte: acentue as diferenças mais marcantes entre a filosofia medieval e humanista. Galera, as diferenças mais marcantes entre essas duas filosofias, entre essas duas produções filosóficas, se encontram em seus respectivos temas. Enquanto a filosofia medieval, ela vai ter um tema mais voltado, um enfoque maior para essa questão da fé, para a questão da teologia, para a questão da figura divina, a comprovação da existência dessa figura divina, a produção filosófica humanista vai colocar o homem no centro dessa produção, vai abordar o homem como centro dessa temática, como centro desse tema. Sendo assim, a maior preocupação temática dessa filosofia humanista vai ser pensar o homem e qual seria o seu lugar na natureza, essa relação entre homem e natureza, pensar o homem e o seu lugar no mundo. São essas principais diferenças que a gente pode abordar entre a filosofia medieval e a filosofia humanista. Essa diferença a respeito da temática, do tema abordado. Questão de número 9 diz o seguinte: cite uma importante teoria que foi afirmada em Galileu Galilei. Vai ser justamente a teoria do heliocentrismo, galera, que vai ser proposta por Nicolau Copérnico, mas vai ser comprovada por Galileu Galilei. Um dos grandes instrumentos que vai ajudar nessa confirmação vai ser o telescópio, que vai revolucionar toda a produção científica desse meio, porque ela vai significar a instrumentalização desse fazer teórico. Quando Galileu Galilei se utiliza do telescópio, ele vai se utilizar desse instrumento para poder dar mais garantia à sua observação. Então vai ser um marco importantíssimo para a história da produção científica, para a história da ciência. E a última questão, galera, ela diz o seguinte: diga qual foi a principal obra de Tomás de Aquino e o filósofo que exerceu maior influência na construção de suas teorias. Pessoal, a principal obra de São Tomás de Aquino, e não só a principal obra de São Tomás de Aquino, mas considerada a principal obra do período medieval, a obra mais completa, vai ser a Suma Teológica, que, dentre outros assuntos, ela vai abordar essa questão da fé e da razão, a conciliação, como é possível conciliar esses dois termos. Vai também tratar sobre possíveis comprovações da existência divina, porque vai ser uma das grandes características dessas escolas medievais o aproveitamento de uma filosofia clássica, um embasamento de uma filosofia clássica, mas agora sobre um olhar religioso, agora sobre um olhar cristão. E o principal filósofo que vai influenciar a produção
de Tomás de Aquino vai ser Aristóteles. São Tomás de Aquino vai revisionar as teorias de Aristóteles e vai olhá-las sobre uma perspectiva, sobre um olhar cristão. Ele vai dizer que essas filosofias de Aristóteles, elas não vão estar em choque com a fé, justamente com essa concepção de que fé e razão podem sim ser conciliadas, podem sim estar juntas. Beleza, pessoal? Esse foi o PE de Filosofia. Espero que vocês façam uma ótima prova. Espero que tenha ajudado a iluminar assim as ideias. Beleza, galera? É isso.